Bem, nós começamos na semana passada a falar sobre o que é a verdadeira oração, como você constrói, como que ela acontece. Nós vamos continuar hoje falando sobre isso, então eu gostaria que vocês novamente abrissem lá em Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos sempre voltar neste texto e a partir dele nós vamos caminhando mais um pouquinho. Jeremias capítulo 29, versículo 13, nós faremos essa leitura. Relembrando o contexto, nós estamos numa profecia dirigida à nação de Israel e à nação de Judá. E nesta profecia, o Senhor se dirige a um povo que está sendo condenado ao exílio, dizendo para este povo que quando eles estivessem exilados, eles deveriam continuar vivendo para o Senhor e cumprindo as suas tarefas cotidianas, mesmo estando longe da sua casa. Então eles deveriam continuar trabalhando, eles deveriam continuar construindo, eles deveriam adquirir casas, eles deveriam se casar e dar-se em casamento, e principalmente eles deveriam continuar buscando e invocando ao Senhor, mesmo que eles estivessem debaixo de uma disciplina. E então o Senhor lhes afirma através do profeta Jeremias o seguinte, Jeremias 29, versículo 13, vamos ler juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então o desafio que o Senhor faz àquele povo que estava sendo disciplinado e que viveria uma grande jornada, um grande tempo longe de sua casa, como escravos, como prisioneiros em outra nação, eles não podiam esquecer de que enquanto eles estivessem vivendo assim, peregrinos em terra estranha, a vida deles ia continuar, mas eles deveriam lembrar sempre de buscar ao Senhor, não como eles estavam fazendo na sua própria terra. Na sua própria terra eles estavam vivendo um formalismo religioso. Na sua própria terra eles estavam associando a fé deles com a fé pagã ou com as religiões pagãs. Em Israel e em Judá, eles estavam negociando princípios. Em Israel e em Judá, eles estavam negociando doutrina. Em Israel e em Judá, eles estavam sendo um povo idólatra. Em Israel e em Judá, as orações que eles faziam não eram atendidas, porque o coração deles estava distante do Senhor, porque havia uma barreira entre eles e Deus, os seus próprios pecados. E então, quando nós pegamos esta profecia especialmente esse texto, este versículo que fala sobre a instrução que Deus dá para eles, enquanto no exílio, o Senhor diz para eles: vocês devem me buscar, mas vocês devem me buscar de todo o coração de vocês. E quando vocês fizerem isso, vocês vão me encontrar. Não importa que vocês estejam na Babilônia, na Síria, não importa que vocês estejam nos confins da terra, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês irão me encontrar. A frase, o tema da profecia para eles é: na casa de vocês, na minha casa vocês me perderam, porque o coração de vocês foi posto em outro lugar. Agora não importa, vocês podem estar longe da casa de vocês, vocês podem estar longe do templo do Senhor, mas se o coração de vocês buscar ao Senhor de verdade, com autenticidade, com integridade, então o Senhor se deixará achar por vocês. Esta é a mensagem central do texto, e este é um pouquinho do contexto que ele envolve. E então nós começamos a falar sobre o que é a verdadeira oração, usando esse texto como ponto de partida. E na semana passada nós falamos que a verdadeira oração, ela se processa através da sinceridade. É o primeiro passo. Não há oração verdadeira quando não há uma disposição de ser sincero diante de Deus, por vários motivos. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, mas eu posso resumir. Primeiro, porque você não vai enganar Deus. Deus sabe exatamente como nós estamos. Mas quando nós deixamos de ser sinceros diante de Deus, nós falamos ao vento, porque Deus nos conhece. E a não ser que você chegue e diga algo sincero e verdadeiro para Deus, Deus também não vai gastar, é um termo, uma frase até, uma expressão vulgar, mas Deus não vai gastar o tempo dele com você.
A ideia é, nós todos estamos acostumados com isso. Quando alguém chega para nós e nós já sabemos a verdade, e a pessoa tenta inventar uma outra história para nós, qual que é a primeira reação que nós temos? É a reação de não dar atenção para essa pessoa. E nós gostamos de dar atenção para quem chega e diz as coisas com sinceridade. Quando a pessoa não é sincera, você já nota de cara, você vê que há plástica, você vê que há uma estética montada em cima de algo para construir uma imagem que não é uma imagem verdadeira. Isso pode até funcionar durante certo tempo com as pessoas, mas não vai funcionar nem com o ser humano para sempre. Agora, com Deus não funciona nem por um segundo. Dizer para Deus algo a meu respeito que eu não sou é a coisa mais inútil que você pode fazer com o seu tempo. E é a coisa mais ignorante que você pode fazer diante de Deus, porque Deus é onisciente, porque Deus é o Criador, porque Deus nos conhece de uma forma como nem nós mesmos nos conhecemos. Então, buscar a Deus sem sinceridade é simplesmente perder o seu próprio tempo, porque Deus conhece-nos verdadeiramente. A não ser que nós levemos a Deus o nosso coração com sinceridade, Deus também não nos leva a sério. E aí, eu quero continuar falando sobre isso, pegando o segundo ponto para nós aqui, a respeito de oração verdadeira. O que é a oração verdadeira? É primeiramente aquela que é feita com sinceridade, e em segundo lugar é aquela que é feita com consciência. É aquela que tem um coração e uma alma consciente do que está vivendo, fazendo e do que está pedindo. Por que consciente? Existe uma linha muito tênue entre ser sincero e consciente. Mas é possível você ser sincero, mas você não ser consciente. Inclusive, nós temos um livro muito interessante que todos deveriam ler, e tem um título em português, Sinceros, mas Errados. Ou seja, eu posso estar sincero diante de Deus, mas eu posso estar firmando as minhas petições, a minha gratidão, a minha vida sobre questões falsas, sobre fundamentos falsos. Então eu preciso estar consciente a respeito de mim mesmo, e eu preciso estar consciente a respeito de Deus e da sua palavra. É possível também eu ser sincero diante de Deus sobre uma consciência equivocada. Eu posso de fato estar dizendo para Deus coisas que eu verdadeiramente acho a meu respeito, mas essas coisas podem ser falsas. Um exemplo: você pode chegar diante de Deus e pode de fato descrever a sua vida cristã como uma vida cristã absolutamente santa. E quando é que você vai fazer isso? Existem milhares de pessoas religiosas no mundo que fazem isso, que ao buscarem a Deus, elas se autodescrevem como gente que está recebendo nota 1000. E o que está acontecendo neste caso? Falta a consciência do que elas de fato são. O que acontecia com os fariseus quando eles iam orar? Eles oravam achando que de fato eles estavam acima dos outros, estavam acima do bem e do mal. E por que eles achavam isso? Será que eles estavam mentindo para si mesmos? Eu duvido muito. Eu acredito que eles tinham a convicção de que eles estavam corretos, que eles estavam certos. Assim como nós temos hoje no mundo milhares de denominações, muitas delas se denominam cristãs e muitas delas estão equivocadas. Nós mesmos vivemos períodos da nossa história que possivelmente nós nos equivocamos doutrinariamente. E não só doutrinariamente, nós nos equivocamos em relação a nós mesmos. Nós chegamos diante de Deus e trazemos uma confissão que não é uma confissão consciente, é até uma confissão sincera, mas como nós não estamos conscientes a respeito da realidade, ela se torna uma confissão falsa. Vou dar mais um exemplo. Quando o Senhor Jesus prometeu que nos enviaria o Consolador, o que ele disse? Eu vos enviarei o Consolador, e ele convencerá o homem do pecado e do juízo. Por quê? Porque se o Espírito Santo não me convencer do meu pecado, sabe o que eu vou pensar a respeito de mim mesmo? Eu vou pensar a respeito de mim mesmo que eu estou muito bem. Se você já tentou evangelizar uma pessoa, possivelmente você já ouviu esta frase. Às vezes você chega para uma pessoa, conta o evangelho para ela, descreve a mensagem do evangelho, apresenta o plano de salvação, e as pessoas dizem: mas eu não preciso ser salvo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não ando por aí, eu não sou viciado em nada, eu não fiz nada de mal para ninguém, então eu não preciso dessa salvação. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se existe um céu, eu vou para lá.
E às vezes nós falamos isso a respeito das outras pessoas. O que está faltando? Está faltando consciência. E a consciência é extremamente necessária para que as nossas orações sejam verdadeiras. Elas precisam ser sinceras, mas essa sinceridade tem que expressar uma consciência correta, equilibrada do que nós somos, do que é o mundo, do que Deus é, do que a palavra de Deus ensina. Então, consciência é um elemento absolutamente necessário dentro das orações. Vamos observar um exemplo, talvez um dos melhores exemplos que nós temos nas Escrituras de oração consciente, são as orações de Davi. Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver Davi falando sobre tudo. Você vai vê-lo falando que ele está achando que Deus está demorando demais para respondê-lo. Ele fala: Senhor, você vai ficar em silêncio até quando? Você vai ouvir Davi falando para o Senhor que ele tem ódio das pessoas. Olha, eu sinto um ódio por eles, sonda o meu coração, porque pode ser que eu esteja num caminho equivocado. E Davi, ele expressa coisas a respeito dele com sinceridade e com consciência. O salmo que nós lemos, por exemplo, nesta manhã, quando nós lemos o Salmo 116, você vê lá Davi falando: amo ao Senhor, porque Ele se inclinou para mim. Mas depois ele vai falar coisas a respeito dele, ele vai falar a respeito da sua fraqueza, da sua fragilidade, ele vai falar a respeito da sua necessidade de que Deus atente para ele vai falar que ele ficou aflito até a alma, o coração e a alma dele ficaram aflitos. E aí quando Deus respondeu, ele disse: sossega minha alma. E aí ele disse: eu admito que na minha aflição eu disse coisas eu não deveria ter dito. Consciência. Então, quando há consciência na nossa oração, quando nós oramos de forma consciente, essa consciência está equilibrada, então as coisas são diferentes. Jeremias 31:18, nós falamos na semana passada, ele descreve bem isso. Bem ouvi que Efraim se queixa, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Ou seja, consciência. Eu disse algo para o Senhor respondeu, eu sofri por isso. Agora, quando nós olhamos para Davi estampa isso de uma forma quase que maestral. Então, se você pegar Salmo 69:3, você vai ver Davi gritando, Davi com dor, com amargura. Se você pegar o Salmo 38, de 8 a 10, você vai ver Davi chorando, você vai ver Davi declarando que ele está desmaiando em seu coração, que os olhos dele falham, que ele se seca, sua alma está seca. Se nós pegarmos o Salmo 32, ele diz: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que é isso? Isso é consciência. Ele está dizendo: Senhor, eu percebi o que aconteceu comigo. Enquanto eu me neguei a confessar diante do Senhor, enquanto eu não me arrependi dos meus pecados, eu senti que o meu corpo estava como uma uva seca. Eu estava doente. Então, o que é essa consciência? Davi mostra para nós, é um senso de necessidade de misericórdia do Senhor, é um senso de reconhecimento a respeito das minhas misérias, é um senso é uma percepção das misericórdias que eu já recebi. O Senhor me atendeu quando eu clamei, o Senhor se inclinou para mim quando eu estava aflito e caído, o Senhor me levantou, o Senhor me tirou num tremedal de lama. É consciência da misericórdia recebida. Essa consciência é na oração a expressão de uma alma que está entendendo o que está acontecendo com ela. Então, oração é oração de verdade quando eu oro com consciência. E quando é que eu não oro com consciência? Vamos dar alguns exemplos. Quando eu faço aquela oração rápida e formal, aquela oração que é para cumprir tabela, não dá tempo da consciência entrar em ação. E faz aquela reza e termina. Não dá tempo de admitir coisas diante de Deus. Não dá tempo de reconhecer coisas diante de Deus. É simplesmente um resmungar diante de Deus. Quando é que nós não oramos conscientemente? Quando não há uma confissão verdadeira no nosso coração. Quando nós encobrimos coisas, e então nós oramos sobre tudo, mas não tocamos naqueles assuntos nevrálgicos. Por quê? Porque esses assuntos evocam consciência. Mas como nós não queremos
trazer esses assuntos à tona nas nossas orações, então nós damos aquela volta gigantesca. Nossa oração é uma montanha-russa. Sempre que chega num assunto que é um assunto sério, eu dou a volta. Eu vou falar de outras coisas. E se você começar a orar e gastar tempo orando, você vai ver o quanto nós temos assuntos que nós não queremos falar com Deus. Você vai ver quantos assuntos que nós não temos palavras para contá-los para Deus. Mas é parte do ser humano assim. O importante é nessa hora não dar volta. Se não tem palavras, lembra que o Espírito Santo, ele leva as nossas orações e apresenta-as diante do trono de Deus, inclusive com gemidos inexprimíveis. Quando eu não consigo, eu preciso confiar que até o meu silêncio vai falar mais do que uma tentativa minha de tentar mostrar para Deus uma coisa que eu não sou. Então, quando nós orarmos, o apelo da palavra do Senhor para nós é que as nossas orações sejam uma declaração não só sincera diante de Deus, mas seja uma declaração consciente, seja uma declaração que evoque tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós vivemos, os nossos erros, as nossas limitações, as nossas ansiedades, as respostas de Deus, as bênçãos que Deus derramou, enxergar o quanto eu preciso da misericórdia, enxergar quanta misericórdia Deus tem derramado sobre mim, entender que a minha oração, para ser verdadeira, ela precisa falar de coisas verdadeiras. E para falar de coisas verdadeiras, eu preciso estar absolutamente consciente do que está acontecendo comigo. E por último, é possível que em alguns momentos me falte a consciência do que está acontecendo comigo. E daí nada melhor do que a própria Escritura, do que a própria palavra de Deus, do que lê-la, para que ela jogue luz sobre as nossas trevas. Se falta consciência, a minha oração consciente deve ser: Senhor, bota a consciência em mim. Senhor, me ajude a enxergar quem de fato eu sou. O que de fato eu estou fazendo, porque eu estou no meio de densas trevas. E Davi faz isso também. Quando ele diz para o Senhor sondar o coração dele, ele está dizendo assim: Senhor, eu não consigo mais identificar bem se eu estou defendendo o nome do Senhor ou se eu estou odiando por odiar. Então sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e guia-me por um caminho reto. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor sabe de tudo, eu não sei. E eu sei que para minha oração ser real, ela precisa ser consciente. E quando me falta consciência, eu preciso inclusive pedir para o Senhor, conscientemente: Senhor, põe consciência na minha vida, põe consciência no meu coração, faz-me perceber se as minhas palavras estão erradas, se a minha conduta está errada, que eu por mim mesmo não consigo. E isso é do homem, o homem caído, a carne envolvida com essa natureza pecaminosa, ela pode de fato nos convencer de que nós estamos fazendo uma coisa absolutamente certa, quando na realidade nós estamos fazendo algo absolutamente errado. E então ser consciente na oração é dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo ter consciência da legitimidade do que eu faço ou que eu falo. Então me ajuda, põe consciência no meu coração. Acende uma luz dentro de mim. Que o Senhor nos ajude, que a gente aprenda a orar verdadeiramente, com sinceridade, em segundo lugar com consciência. Amém?